Dia agitado em Brasília, enquanto milhares de pessoas protestavam contra a PEC do teto dos gastos públicos no gramado do Congresso, do lado de dentro, no plenário da Câmara, deputados criticavam a violência que resultou em depredação do patrimônio público. No início da noite, os manifestantes se dispersaram e o plenário passou a analisar o estatuto que regula os serviços de segurança privada. Mas todas as atenções estavam voltadas para o pacote de medidas de combate à corrupção, que foi aprovado agora há pouco, foi concluída a votação agora há pouco. A gente conversa com a repórter Gênia Moraes, que fala ao vivo do Salão Verde e tem as informações. Olá, Dini, quais foram as principais mudanças em relação ao texto que havia sido aprovado na comissão especial que analisou esse pacote de medidas contra a corrupção? A gente acompanhou toda essa votação, foram muitas modificações, né, Dini? Foram sim, Jaciene, foram várias, viu? O texto principal, na verdade, ele foi aprovado com uma ampla maioria, foram 455 votantes, 450 votos a favor. Agora, depois, na hora que vieram os destaques, ou seja, os trechos que foram separados pelos partidos para serem votados separadamente, aí as mudanças começaram. Mas antes da gente falar desse projeto das medidas anticorrupção, vale a gente relembrar um pouquinho do dia no plenário. Como você já falou aí, foram vários temas debatidos aqui e um deles, na verdade, teve uma votação bastante importante, que é a votação do projeto que cria o Estatuto da Segurança Privada, como aquela segurança que é feita nos bancos. Vamos ver na reportagem. Os trabalhos no plenário não começaram pelo tema mais esperado. Uma inversão de pauta abriu mais tempo para acordos em torno do projeto das medidas contra a corrupção. O primeiro item analisado acabou sendo a proposta que cria o Estatuto da Segurança Privada, definindo regras para o setor e substituindo mais de 100 projetos de lei que tramitam na Câmara sobre o assunto. O projeto foi aprovado. Nós temos muito mais vigilantes no Brasil do que o efetivo da Polícia Militar. Número aí que infelizmente ultrapassa, eu digo infelizmente porque o poder público deveria suprir essa necessidade e acaba também falhando no exercício da sua função pública. E aí vem o trabalho privado, que precisa, a partir de uma ação forte do parlamento, garantir a sua proteção, especialmente nessa relação trabalhista, porque precisamos evitar essa precarização. Coloca-se regras numa categoria de profissionais que varia de estado para estado. Com a aprovação desse projeto, eu não tenho nenhuma dúvida que a categoria vai conseguir produzir muito mais, vai conseguir ser mais eficiente e, com isso, o estado precário que apresenta nos quadros das forças policiais um claro muito grande, ou seja, um déficit de policiais, poderão ser auxiliados. Mas houve reação ao fato de o projeto transformar a segurança privada em assunto de interesse nacional, que só pode ser regulada por leis federais. Essa é uma emenda que fere profundamente o Pacto Federativo, porque quer tirar a competência dos estados e dos municípios para legislar dentro das suas competências. Aqui a gente está falando de segurança armada, segurança privada, segurança de bancos, instituições financeiras. Nós não podemos deixar o Congresso perder a sua prerrogativa de legislar numa questão como essa. Então, depois dessa votação aí, veio o momento mais esperado, que era a votação da proposta das medidas anticorrupção. Vale a gente lembrar um pouquinho dessas propostas, viu, Jaciene? Foram uma iniciativa do Ministério Público, que teve o apoio de mais de 2 milhões de brasileiros por meio de assinaturas e prevê, entre outras ações, uma maior punição para quem comete crimes contra a administração pública. Por exemplo, criando o crime de caixa 2, que é o uso de dinheiro não contabilizado oficialmente em campanhas eleitorais. Também trata de escalonar as penas dos crimes de corrupção. E, enfim, neste texto básico, digamos assim, no texto geral, os partidos políticos todos concordavam. As divergências estavam nos chamados destaques, que, como eu disse antes, são os trechos que os partidos separam para ser votados destacadamente, ou seja, separadamente do texto principal. Essa parte é que teve um pouco mais de divergência. Vamos ver um pouquinho do debate que aconteceu aqui no plenário. Eu espero que na noite de hoje a Câmara dos Deputados reafirme aqui
por ampla maioria, a aprovação do relatório, que recebeu a unanimidade da representação de todos os partidos que estavam lá na comissão especial, e lembrando que ela era formada por 60 parlamentares. Não podemos aprovar qualquer coisa que chega aqui, porque muitas vezes, no intuito de combater a corrupção, abre-se uma brecha para a corrupção também. Portanto, senhor presidente, eu mesmo propus uma emenda, a emenda número 2, que foi rejeitada pelo relator, que é a emenda que criminaliza a violação às prerrogativas do advogado, o advogado que representa a defesa. Nós não podemos permitir qualquer dispositivo que mude o habeas corpus. E nós conseguimos isso derrotando a última tentativa na comissão. Nós não podemos permitir o aproveitamento de prova ilícita. O nosso ordenamento jurídico não permite o aproveitamento de prova ilícita. Nós não podemos permitir o chamado reportante confidencial. Por que razão? Porque a Constituição prevê o direito à defesa, o amplo direito à defesa e ao contraditório e análise das provas. E se perguntarmos aqui no plenário, eu pergunto aqui aos meus colegas, quais são as 10 medidas que viraram 18 e depois baixaram para 12, a grande maioria não saberá do que se trata esse tema. Por isso que é preciso aqui, em cada destaque, nós aprofundarmos a discussão com transparência para que os brasileiros saibam a gravidade daquilo que nós estamos votando. Nós estamos encaminhando o voto positivo, mas também, senhor presidente, deixar claro que é necessário que, na medida em que se votem destaques, emendas, enfim, tudo aquilo que possa trazer uma necessidade de melhor compreensão da sociedade brasileira, seja votado de forma nominal. A expressiva maioria deste plenário não conhece a totalidade dessa matéria. Ela é uma reforma no processo penal. Entendo que o Brasil espera a sua aprovação. Nós encaminharemos o voto sim, mas como esta casa é a casa do debate, é o parlamento, nós vamos continuar debatendo com destaques essas emendas. Então, nessa fase de destaques, ou seja, nessa fase em que o texto poderia ser modificado, fizeram algumas inclusões no texto e também retiraram partes que estavam lá no texto que foi aprovado pela comissão especial na semana passada. Entre os pontos que foram incluídos, eu vou dar só um exemplo de cada um para a gente poder resumir, viu, Jaciene? O ponto que foi incluído, que era um dos mais polêmicos, trata da punição de promotores e juízes, que podem agora ser responsabilizados por crime de responsabilidade quando cometerem abuso de poder. Já nos pontos que foram excluídos, a gente pode destacar aí a possibilidade de punição do partido político que cometeu algum tipo de crime reiteradamente, um crime grave contra a administração pública. Havia previsão no texto de até suspender o partido político, mas essa parte também foi retirada do texto. Jaciene. Obrigada, Dini, pelas informações.